tendo pequeno problema com gravação. Não sei o que está acontecendo, porque ele não está gravando. Quer dizer, eu não estou achando as gravações. Vou ter que mandar o computador para alguém olhar, porque eu não entendo nada Mas disso. aqui apareceu para mim, estou gravando. Aí eu tive que dar Então, para OK. mim também apareceu. Depois eu procuro lá no computador e eu não vejo. Mas amanhã, esses dias eu vou ter tempo, eu vou dar uma olhada nisso. Mas já estamos gravando, nós estamos no dia 19, né, do mês de junho de 2025 e estamos aqui às 19 horas e 14 minutos e estamos pedindo, nesse momento, que a gente possa estar sendo acompanhado pelo nosso mestre amorável, maravilhoso, Jesus, que ele seja o condutor desta reunião, que a gente possa sair dela melhor do que quando a gente aqui chegou, que nós possamos trazer as lições que o SEM nos traz, né? Novamente, esse consolador prometido que vem agora através do curso em milagres, através das cartas de Cristo, através da doutrina espírita, né? Ele tem se manifestado de muitas formas. Que a gente possa compreender a mensagem mais uma vez e, principalmente, viver esta mensagem, né? Na nossa vida diária. Porque não é fácil, né? Viver nesse planeta hoje. E também não é fácil fazer as escolhas certas, né? Então, que a gente tenha esse acompanhamento. Então, que a gente esteja bastante presente para os ensinamentos da noite. E a nossa lição 14 é: Deus não criou um mundo sem significado. Na lição anterior, só para a gente deixar vocês um pouco mais, para a gente não ficar. Na lição anterior, o que nós vimos foi. Ai, caramba, não gosto quando ele vira assim, mas tudo bem. Na lição anterior, a gente viu o seguinte: um mundo sem significado gera medo. E aí o que ele fala, né? Que um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Aí nós vimos a semana passada e estudamos a respeito, entendendo por que ele estava dizendo que o mundo nada, que o mundo não tinha significado. É exatamente isso, né? Estou aqui. É, o mundo sem significado gera medo. Essa era a ideia. E por que então a gente foi entender por que gerava medo? E aí nós estamos vendo, passando e repassando a questão das percepções, né? Como as percepções interferem na nossa. Eu estou tentando mexer aqui a isso. Agora eu trouxe vocês do jeito que eu gosto. Pronto. Ok. Como na nossa vida diária funciona a percepção, para que a gente possa traduzir e trazer para as lições para a gente possa entender. Então, novamente, eu vou perguntar, eu vou entrar aqui de novo, vou sair daqui e vou perguntar da lição que a gente viu a semana passada para essa lição que nós vamos ver hoje, se alguém tem algum exemplo de como pôde perceber, né, como pôde ver esta questão deste mundo como uma tela em branco, que é o que a gente vai ver novamente hoje, onde eu dou o significado. Aí a gente teve vários exemplos, inclusive o exemplo da ajuda, da cobra, do medo, né, das coisas, e o exemplo da Elisete com a questão do cartão. Nós fomos vendo alguns exemplos onde nós damos um significado maior do que a coisa realmente tem, tá? Então vamos ver se a gente consegue lembrar novamente de alguma questão que a gente tenha passado para a gente poder ir para a lição número 14. Senão a gente prossegue. O Lírio ainda vai centenar, né, Lírio? Mas daqui a pouco você vai pegar o entendimento e vai ficar fácil para você. Tá OK. Vamos lá, pessoal. Do que nós vimos na semana passada, como ficou a questão de eu ter percebido. A Estela teria um monte de situações aí, hein, Estela? Tem. Eu estava pensando qual o primeiro. Oh, meu Deus. Relata um Grazi. Estou pensando aqui. Acho que quando a gente foca no nosso dia, quando a gente foca no dia mesmo, quando a gente olha para o nosso dia
E especialmente alguns dias, a gente pode ver isso muito claramente, né? Que significado que eu dei para tal dia, para este ou aquele dia, que a coisa não fluiu como eu gostaria, né? Eu vou partir para a lição de hoje para a gente não perder muito tempo, tá? Ah, eu posso falar num dia de domingo passado, por exemplo. Eu baixei a minha frequência a um ponto da zona de conforto que eu entrei em um. Eu percebi depois o grau de vitimização, ou sei lá o que foi, onde foi que eu entrei, sabe? E que para sair desse lugar, eu não conseguia me observar como observador, eu só me via como vítima, e eu não conseguia entender. Olha só, Até agora eu estou observando isso e meditando, né? Eu tô mais voltada para dentro para observar esses pontos. E a sensação que eu tinha era de extremo fracasso e tal. Eu, tipo assim, cara, eu não tô entendendo isso porque não é o meu caminho, não é onde eu tô vibrando, mas como eu entrei nesse lugar? E, e com muito curso, né? A gente tem um trabalho de apometria aos domingos, e aí eu não queria ir, e era um sentimento muito de desistência, sabe? Desistir do curso de olha constelação, só, desistir disso. Eu falei, cara, que sabotagem é essa? O que olha tá isso. rolando? E, enfim, aí eu levantei, tomei meu banho, fui pro atendimento e tal. E aí, obviamente, né, dá uma melhora da vibração que me trouxe pro centro para começar a observar isso, tipo, do eu observador, não da vítima. E são pontos que eu estou observando de autossabotagem, assim, que eu ainda não consegui identificar, mas que estou olhando para isso com mais afinco, sabe? Mas Mas é um você sentimento acabou de. de dar a resposta, você acabou de dar a resposta, Grazi, você só não percebeu a vítima. A vítima é sabotadora. Sim, mas aí o meu comando comigo é que não tem espaço para vitimização. A gente tem que dar luz para Não, isso. você tá entendendo vitimização como sendo um processo natural onde nós esboçamos. De repente você só está Uhum. lá. Você não está demonstrando, você só está lá naquele espaço de vítima. Esse Muitas estado ele se formas de você manifestou. entrar na vitimização sem você perceber. Tem muitas formas. Muito. E, Você está, e, o boicote está vindo pela vitimização, mas a gente vai chegar lá. Você vai depois você vai explicar direitinho, né? E aí a gente ajuda você a identificar, tá? esse aspecto veio depois daquela aula da sombra, né? Eu Certo. comecei a observar. Ah, a sombra se apresentou Naquela, novamente. Isso. eu já identifiquei, estou trabalhando, observando, mas no domingo me deu uma rasteira. E como o dia estava muito frio, eu não consegui sair para correr e sair de casa. A opção que tinha era sofá e ler e assistir um filme. Aí eu entrei nesse lugar assim para sair realmente e observando isso, né? Tipo assim, isso aqui é sombra. E ter essa consciência e ainda está lá vibrando lá. Enfim, são ensinamentos que Como você percebeu isso? O que foi que aconteceu exatamente? eu entrei numa catarse de Não, o que foi que pensamentos. aconteceu? Não o que você pensou a respeito, não as suas elucubrações. O que foi que aconteceu? Alguém veio e pisou no seu pé, por exemplo. O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, entendeu? Simplesmente problema do dia a dia, que Ah, aí tá. foi assim, Não aconteceu nada. nada de nada, assim, mas aí dentro de um pensamento que foi puxando um ralo, eu falei, caramba, o que que é isso, né? Que são situações do dia a dia. Não, mas alguma coisa aconteceu para você ir para lá. Não tem. O Exatamente. nada, o não acontecer nada na nossa vida pode gerar um processo de vítima. Não está acontecendo nada na minha vida. Eu sou um pobre coitado, que nada acontece na minha vida. Ninguém está olhando para Então, mim. Ninguém está me são vendo. esses pontos que eu estou observando para ter um entendimento, para trazer uma É, elucidação dele. tá, entendi, entendi. Então, continuando seu processo de observação para a gente poder ver. Nós falamos na aula passada, nós falamos sobre você não estava, foi uma pena você ter perdido, pensei muito em você. Nós falamos sobre Uhum. a, a, a projeção positiva. Mas vamos lá, Deus não criou um mundo sem significado. Vamos passar para isso aqui agora. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. A gente não precisa ir muito longe para entender a frase, né? Um mundo sem significado é impossível. Ok? Até aí está tudo tranquilo. O mundo tem um significado.
O que Deus não criou não existe. Vamos começar a pensar em coisas que não foram criadas por Deus, mas que eu penso. Vamos começar a pensar nisso, tá? Vamos começar a pensar em coisas, por exemplo, que me metem medo, tá? E tudo o que existe, existe tal como ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Tá? Então começa a Grazi, por exemplo, começa a observar o que foi que aconteceu naquele dia, o que foi, qual foi a porta de entrada para esse processo de vítima, né? Que você entrou e estava difícil de sair. Porque isso, na verdade, é alguma coisa criada por você, né? E nós outros vamos observar alguma coisa que na nossa vida existe, que foi criada por nós. O mundo é uma tela em branco. Nós pintamos essa tela. O mundo não tem nenhum significado que não tenha sido dado por nós. E todos esses significados, eles não existem, eles são irreais. Só existe aquilo que foi criado por Deus. O que é que Deus criou? O que que a gente entende que tenha sido criado por Deus? Vamos dar um exemplo rápido. O que é que foi criado por Deus? O que que a gente entende que tenha sido criado por Deus? Ah, prosperidade, bonança, amor, realização maior. Ah, tudo aquilo que vem para expandir a consciência, né? Tudo aquilo que vem com a vibração mais elevada. A gente pode traduzir isso numa palavrinha bem pequenininha chamada amor, né? Uhum. Tudo que ele cria é amor. E fora esse amor, não existe nada. E nós criamos o quê, né? O que que nós criamos? O que que é criado por nós e que vem contra esse, vamos dizer, esse amor, ou essa bonança, ou essa prosperidade, ou essa abundância que Deus criou? O que que é contra isso que é criado por nós? O medo, a resistência. O que mais? Vamos lá, Glória, o que que você acha que nós criamos e que não está em consonância com aquilo que Deus criou? Eu pergunto para poder ajudar vocês a verem, não é para fazer uma sabatina e deixar vocês em maus lençóis, tá? É só para a gente poder perceber, porque a gente não fala, e aí a gente não sabe se o nosso pensar está caminhando ou não, e a gente leva, né, para depois a dúvida. Então é importante a gente compartilhar, por isso que essa aula é compartilhada, tá? Ela é compartilhada para saber se nós realmente entendemos daquela forma, tá? Da ajuda, Elisete, como é que é isso aí para vocês? Ganância, a cobiça, a maldade. O que que você vê em você, que você vê que está dissoante disso que Deus criou? Arrogância. Arrogância. Ótimo. Muito bom. Muito bom. A preocupação com o futuro. A preocupação com o futuro. Isso. Eu me ocupo agora, né? Com uma De coisa alguma que a gente coisa que nem ainda nem sabe. chegou. E aí ele fala para nós aqui, a gente já vai partir para. Ele fala para nós aqui nessa lição, ele diz assim: o que tu queres? A luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que quiseres é teu, mas não ambos. Os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte, pois a sua separação só existe em tua mente, e eles são reconciliados pela união. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é a união. Assim como as trevas desaparecem com a luz, também a ignorância se apaga quando vem o conhecimento. E ele completa dizendo que ou você está nele, na luz, ou você está na escuridão. Então, ou nós estamos
nesse amor, entendendo que tudo que Deus criou é bom. E aí vem todas aquelas lições atrás, né? Quando ele diz que nada que não tenha sido criado por Deus é real. Tudo que foi criado fora de Deus é irreal. Né? Então, todo esse mundo que eu percebo é um mundo criado por mim. É um mundo de medo, de arrogância, é um mundo de preocupação. Então, isso foi criado por mim. Então, isso não é real. Aí a gente viu as lições né, lá atrás, onde ele fala que esse mundo não é real. Que mundo que não é real? Esse mundo de guerra, esse mundo de violência, esse mundo de maldade. Esse mundo não é real. Aí, como olhar para essas coisas sem a gente ser atingido? Como viver num mundo onde eu estou vendo que alguém está dizendo para mim, isso não é real, mas eu estou vendo. Como é que fica isso? A gente poder avançar aqui na discussão. Como é que você vê isso, Lírio? Eu não estou vendo vocês, tá? Porque a minha câmera aqui só está com 4 pessoas. A da Júlia que fechou ali a câmera e a Rose que fechou a câmera. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê isso, Lírio? Deu para você entender mais ou menos o que nós estamos chegando, né? De que ponto que nós estamos? É como você acabou de falar agora de manhã. Você tem que abrir o seu microfone. Mas pode ficar recostado, sossegado aí, viu? Porque tem gente aqui que fica deitado, viu? Pode ficar deitado aí tranquilo, não se preocupe com isso, não. Essa reunião é bem light. Abre o seu microfone. Abre o seu microfone, Lírio. Ah, Isso, achei. achou. Eu estava Isso, apoiando aqui. isso. A gente também não sabe. Nossa, a gente apanha muito aqui com as coisas, viu? Ó, no meu ponto de vista, é, o nosso pensamento é que cria os nossos mundos. Isso. Então, Deus criou nós. Nós estamos aqui por uma criação dele. Quando ele manda a gente para cá, né? Nós temos alguns compromissos que a gente recebeu dele, mas que a gente esquece por simplesmente não ter que repetir os mesmos erros. Mas quando a gente chega aqui, a gente começa com os nossos pensamentos, criar vários mundos, várias situações e vários medos. Hoje, por um motivo de tecnologia, nós acabamos criando em nossos pensamentos aquilo que ela falou, ansiedade, em cima da ansiedade, porque a gente quer saber o que vai acontecer no nosso dia a dia, no nosso amanhã, a nossa preocupação com o que está acontecendo no mundo, porque a gente recebe a quantidade enorme de informações que nós não sabemos administrar, ninguém consegue administrar esse tipo, e você cria um pensamento de se autoproteger. E quando você cria esse auto-pensamento de se proteger, você acaba criando vários tipos de mundos seus, que você acha que está certo por uma segurança interna sua, que você acha que é aquilo certo. Deus nos colocou aqui para a gente fazer o quê? Transmitir o amor, transmitir a bondade, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Isso. Mas nós criamos o nosso mundo através dos nossos pensamentos. É o que ele fala aqui, ó. Nós nos fechamos. Ele fala nós temos aqui, medo, às vezes, até de ajudar por a quantidade de informações que a gente obtém no nosso dia a dia. Porque ele tudo que a aqui, gente ó. vê... Escuta aqui, Lírio. Ele fala aqui, o mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Aí ele continua aqui. Aqui no meio tem a lição, né? Depois a gente vai voltar. A ideia é um passo no aprendizado de abandonar o pensamento que nós temos usado no mundo e ver neste lugar onde a gente criou esse medo, ver nesse lugar o amor que Deus tem por nós. Nós temos uma ideia equivocada de achar que problemas são castigo. Nós temos uma ideia super equivocada disso. Cada problema que a vida apresenta para nós, nós vemos como um castigo.
a gente logo reclama e diz: meu Deus, agora, meu Deus, oh meu Deus, me ajuda a sair disso. É, são pedidos, são falas que nós temos na vida que a gente chamaria de falas redundantes. Por quê? Eu estou pedindo uma coisa que eu não preciso pedir. Aquilo primeiro porque foi criado por mim. Eu pedi aquilo, né? Primeira coisa é essa, eu atraí aquela situação. Se eu atraí é porque eu quero aquilo lá. Segundo, se eu estou naquela situação, eu estou longe. Eu estou longe, eu não estou vivendo nesse amor de Deus. Aí ele fala que no mundo de polos, no mundo onde tem duas situações, ou eu estou na luz ou eu estou nas trevas, eu tenho que conciliar os dois, que é o que a gente fala em sombra, que a gente tem que trazer luz, a gente tem que pôr luz na nossa sombra. Que sombra é essa, né? Se eu sou uma pessoa mentirosa, se eu sou uma pessoa que me faço vítima, eu tenho que colocar luz na vítima para me tornar forte como protagonista, né? Porque ou eu sou vítima ou eu sou protagonista da minha vida. Então eu tenho que pôr luz na sombra, que seria a vítima, para fortalecer e tornar uma coisa só. Quem? Eu, né? E aí, Mas, nesse movimento todo, isso tudo é feito com muita dor por nós, porque a gente não entende que não é necessário mais isso, que nós já podemos deixar os medos de lado. Mas a nossa falta de fé é muito grande. E aí, em vez de eu buscar na fé, eu busco no medo. Quando Jesus disse, né? Quando Deus disse, não chama seu nome em vão, a gente chama o nome de Deus em vão o tempo inteiro. Quando toda hora eu estou dizendo, Deus vai cuidar, Deus me ajuda nisso, Deus me faz aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Eu estou o tempo inteiro chamando o nome dele em vão. Porque eu estou o tempo inteiro dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor pode me ajudar nisso? O Senhor me abandonou nisso, o Senhor pode me ajudar naquilo? O Senhor pode me dar isso? O Senhor pode me dar aquilo? Eu estou o tempo inteiro pedindo, quando na verdade ele está o tempo inteiro conosco. Ele está conosco, mas eu não vejo isso. Não vejo isso porque eu estou na escuridão. Né? mas Oi, desculpa, Lídio. você falando isso, Jesus ele explica para nós, numa das falas dele, que eu já falei para você um dia, que é a coisa mais importante da nossa vida e que a gente não se atenta, e que vem exatamente sobre o pensamento da nosso, que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Eu sou espera só um a pouquinho. coisa mais Espera aí, não vamos importante. adiantar. Não vamos adiantar a lição. Nós temos que ficar só na Perdão, percepção. perdão, Isso. Nós temos perdão, que ficar só na perdão. percepção e entender essa percepção na nossa vida diária. Porque Tá qual é a bom, nossa tá bom. dificuldade? Nós sabemos de todas as lições que Jesus nos trouxe. Nós temos na ponta da Tá, língua isso. Nós sabemos a tá. Bíblia de cor salteado, a gente só não usa. Nós Isso. conhecemos Jesus. A gente fala assim, eu acredito em Jesus. Quando na vida diária você tem que mostrar essa fé, você vê que você não acredita. A gente vê que as pessoas não acreditam. A gente vê pelo próprio movimento que a gente faz, com a nossa própria falta de disciplina. De disciplina em quê? Em seguir com disciplina um ensinamento dele. A gente não tem disciplina. Um dia a gente faz, outro dia a gente não vai, né? Quando eu Entendi. tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é deixar de fazer o quê? É deixar de fazer contato, fazer conexão com aquela lição que está me ajudando, que está me falando de Jesus, que está me falando de Deus, que está me falando do Espírito. A primeira coisa que eu faço é faltar. Ah, eu estava muito doente, Tá. nossa, eu estava com dor, ai, nossa, eu tive um problema, ah, nossa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a dívida. A primeira coisa que eu faço é deixar esse olhar para o Espírito, deixar de olhar para Deus e olhar para mim mesma. Então eu abandono isso. É quando ele diz de novo, ele diz: o que que você quer para você? Você quer luz ou você quer trevas, né? Vamos ver exatamente o que ele fala. Ele fala assim: você quer conhecimento ou ignorância? Nós estamos vendo aqui, a partir da lição do 100, nós estamos aprendendo uma nova visão de Deus. Nós estamos vendo Maria, uma nova visão de Deus. Né? As pessoas dizem assim, Deus não criou o câncer. Nós sabemos, quem estuda constelação sabe que o câncer é criado
por um processo de inflexibilidade da pessoa, e isso passa de encarnação para encarnação. Existe um processo de inflexibilidade nela, de dizer sim para a vida. É uma pessoa que só diz não. Tudo para ela é não. Não, 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 não. Então ela cria, né, esse mal dentro dela. Então esse mal foi criado por ela. Mas o que ela fala? Que Deus me deu esse mal para que eu pudesse aprender, para que eu... Deus não dá mal para a gente. Nós criamos esse mal em nós. Alguém queria falar? É você, da ajuda? Sim, eu respondo a pessoa quando, tipo, recebo um pagamento, eu recebo alguma coisa assim, aí eu falo, Deus abençoe. Eu estou falando errado ou como Não, você que não é? está falando errado. Você está falando uma coisa que você não precisa falar. Porque Deus Tipo assim, eu abençoa, todos os seres humanos são abençoados. Todos, é como dizer assim, vai com Deus. Se Deus está dentro de nós, eu não preciso mandar a pessoa ir com Deus, ele está dentro de você. São costumes. São costumes equivocados, que se a gente souber a coisa certa, a gente não vai fazer. Porque você não precisa fazer a coisa errada. Você nunca escutou Jesus falar, vai com Deus. Ele falava, shalom, shalom, paz, né? A paz esteja com você. Isso sim. Né? Então a gente fala errado, né? O que a gente fala é redundância, a gente fala. Se Deus está dentro de você, ele não precisa ir com você, ele está dentro de você. Então, onde quer que você esteja, então Deus é convosco. Quando ele fala Deus é convosco, ele está, sim, é correto. A nossa fala é que é errada. Entende isso? Eu já falei para vocês que em Peruíbe tem uma loja que tem salmos na porta. Salmos. Onde você combina, onde nós podemos combinar o ganho financeiro capitalista com os provérbios bíblicos. Não tem como você combinar. Ou você está ganhando dinheiro, ou você está servindo a Mamon, ou você está servindo a Deus. Você tem que ganhar dinheiro para trabalhar? Você tem que ganhar dinheiro para trabalhar. Quer dizer, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para você sobreviver. O planeta exige que você faça isso. Ok. Mas você coloca na porta de uma loja os salmos, quem que vai ler aquilo ali? Primeiro que ninguém vai ler. Segundo que a loja dela está sempre à míngua. Então, assim, não tem uma noção correta do que seja Deus. Quem é Deus? Né? Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos É mergulhados. tipo, dá licença, você falou disso, eu lembrei de outra coisa. Tem gente que tem a Bíblia aberta, né? Em cima Isso, lá do móvel, tudo empoeirada lá, né? No isso, Salmo não sei o que lá, e isso. nunca pegou para ler, não, porque, não sei, acho que é superstição, né? Botar a Bíblia aberta, juntando poeira lá, né? É que Não, nem o não, Salmo lá, não é, como se a ela pessoa pensa que ela está sozinha. sendo protegida, né? Ela pensa Não, que é ela está como se sendo ela protegida. sozinha pudesse fazer alguma coisa, né? Como se o que está escrito lá pudesse emanar pela casa ou alguma coisa Isso, assim, né? isso, Só por estar lá aberto. isso. É, exatamente. São crenças, né? De novo, a gente É, repete. A gente vive à mercê das crenças. As que são positivas, que bom. As que são negativas, que triste, né? Porque a maioria das nossas crenças são negativas. A maioria uhum. delas. Né? Dificilmente a gente lembra que Deus está dentro de nós. A gente acha que existe um Deus fora. Então eu fico pedindo para ele. Se ele está aqui dentro, eu não preciso pedir nada. Eu preciso apenas glorificar, né? Preciso apenas agradecer as coisas boas para que venham mais coisas boas ainda, né? A gente fala lá estava conversando no grupo de prosperidade e alguém disse assim: o que eu faço com as minhas crenças limitantes que eu não acredito em mim, eu não acredito em nada, eu sou uma pessoa que não me valorizo. Como você almeja como você almeja estar num lugar de prosperidade se você não acredita em você, sendo você um filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele? A primeira coisa que você faz é menosprezar você mesmo. Como é que você aspira, como é que você quer este caminho de coisas boas, prosperidade, de amor, como você quer, se você vive no medo? Se você já fechou as possibilidades, né? Se você está olhando para o teu repertório pessoal de horrores,
Ou seja, eu sou uma droga, eu sou horrível, eu sou gorda, eu não ganho dinheiro, eu sou pobre, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou olhando para o meu repertório de coisas horrorosas. Se a primeira coisa que eu faço é me negar, o que que eu quero para mim, né? Isso tudo são coisas partes do mundo em que nós vemos, o mundo que nós criamos, ilusões compartilhadas e outras ilusões fazem parte do nosso inferno pessoal. O que é um boicote? É uma autodepreciação, né? É uma crença de que eu não sou valorosa, de que eu não tenho valor. Aquilo que Deus criou não só pode estar na nossa própria mente, aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Se não foi criado por ele, então, se não é amor, se não é gratidão, se não é abundância, se não é prosperidade, eu digo sempre que a miséria, a pobreza, o medo. Então, eu vou comprar eu vou comprar qualquer coisa lá para mim. Aí eu olho e falo assim: ah, eu não preciso disso. Puxa, você viu, gostou. Aí o segundo movimento seu é: eu não preciso disso. Você não precisa precisar. Você gostou, você viu, você pode fazer o movimento? Faça o movimento. Beneficie-se. Alegre o seu coração com alguma coisa que você está fazendo para você. Sai dessa vibração, Glória. Alegre-se. Mas a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente corta a nossa possibilidade de ter o bem, o bom, o melhor. Nós cortamos. Né? Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo. Então, ele está pedindo que a gente faça a prática, né? Deus não criou o mundo sem significado. Quando a gente está numa reunião dessa, pessoal, e a gente começa com sono, cansada, o corpo, a gente diz assim, ó, são os nossos repertórios de horrores impedindo você de evoluir, tá? O que que a gente tem que fazer? Nos firmarmos na presença divina, na presença de Jesus, para que a gente consiga ficar. Senão, a gente vai vagarosamente fugindo da questão, tá? E daqui uns dias a gente não está mais aqui, porque a gente vai arrumar 1001 desculpa para não estar presente, tá bom? Isso não é só nesta reunião, isso tem em qualquer reunião, ok? Eu estou apenas ensinando. A ideia de hoje pode ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico, sejamos específicos. Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, por exemplo, situações de pobreza na nossa vida. Ele não criou. Eu crio essas situações. Ele não criou. Ele não criou, então isso não é real. Deus não criou uma situação aí, digamos, cada um de vocês fale em uma situação que você esteja passando e que você pode, nesse momento, dizer: Deus não criou essa situação que eu estou passando. Vamos lá. Cada um vamos falar uma para a gente poder identificar na nossa vida uma situação. Vamos lá. Quem começa? Eu, Pode falar. dificuldade financeira em casa. Eu tenho eu já consigo perceber claramente como foi que eu trabalhei para atrair isso. Isso. Ai, que maravilha, porque o primeiro ponto, veja bem, isso aí é a lição lá da neurolinguística, é a lição do grupo de prosperidade da aula que vocês vão ter. A primeira coisa para eu mudar uma situação é eu admitir. Eu criei isto, eu fiz isso. É a primeira coisa. Segunda coisa, vamos ver o que nós vamos fazer para mudar. Ótimo, ótimo de você já ter percebido. Por quê? A partir daí você vai começar a olhar como isso vai ser trabalhado. Então, agora você já está com o pé no chão. Eu criei essa dificuldade. Agora, como é que eu vou trabalhar para reverter essa situação? Não esquecer isso. Ela tem que começar no seu pensamento. A mudança vai começar no seu pensamento. Mudou o pensamento, muda o padrão vibratório. Mudou o padrão vibratório, começa a mudar a situação, ok? E essa parte a gente fala depois, porque não é uma aula para isso. Mas parabéns para você já ter percebido isso.
E isso, quem está te ajudando é o seu trabalho com o 100, porque isso é uma percepção, e às vezes a gente não tem percepção do que a gente está fazendo para nós, né? A gente precisa de alguém que fale, ou então que você esteja muito antenada para você começar a perceber. Outra pessoa com outra situação. Eu. Cida, apego emocional. Isso, Percebi. isso. A primeira, de novo, a primeira coisa para mudar é perceber a situação. E agora a gente vai fazer o quê, né? A gente nomeia, a gente observa por que eu estou apegada, ao que eu deveria estar apegada, né? Então, os apegos vêm sempre, e vocês aprendem isso em constelação familiar, os apegos a certo tipo de pessoa, eles vêm do pai ou da mãe. Aí eu vou identificar. E aí eu vou olhar e dizer, isso não é real. Eu tenho um pai e uma mãe. Eu tenho, além de eu ter um pai e uma mãe biológicos, eu tenho um pai e uma mãe divinos, né? Porque Deus é pai e Deus é mãe. Então eu não preciso desse apego, mas eu crio esse apego, porque eu preciso de muletas. Então, por que eu estou precisando de muletas? Por que eu não posso assumir eu mesma a minha própria vida? Né? Doa a quem doer, chova ou faça sol. Por que eu não posso assumir? Né? Por que eu não posso encarar? À medida que eu encaro, à medida que eu dou o primeiro passo, a vida dá mais 10 para frente para nós. Mas eu preciso dar um passo primeiro. Parabéns para você, Estela. Quem mais? O medo. Medo do quê? Medo, né? Como eu falei, tive filho, me isolei. Repete que eu não entendi. Depois que eu tive filho, né? Me isolei, né? De muitas coisas. Eu já mencionei anteriormente. E aí, com isso, com os seus ensinamentos, né? Já está me mostrando uma outra visão, né? Que com esses ensinamentos que você aprendeu, fala de uma situação que você tenha conseguido vencer com esses aprendizados seus, porque você já está nessa jornada há um tempinho, já dá para identificar, né? Algum medo que você tenha vencido. Eu não sei se é vencido, mas, tipo assim, ao invés de me trancar dentro de casa de 15 a 20 dias, que acontecia, né? Com trocas de rivalidades, eu me trancava dentro de casa 15, 20 dias, um mês, né, sem sair para lugar nenhum. Então, com isso, eu já consigo já sair, entendeu? Já consigo. Você falou uma coisa, eu não sei se eu ouvi direito, você disse que você se trancava por causa de broncas e rivalidades. Eu ouvi direito? Isso, trocas, rivalidades, né? De bairro, essas coisas assim. Entendeu? Rivalidades do quê? Rivalidades de bairros. Bairros? É, Mas por que você entra numa rivalidade de bairro? Só para eu poder entender, tá? não, quando tinha, né? Essas rivalidades. E você entrava por quê? Essa é a pergunta. Eu não queria sair para rua, simplesmente, né? Ficava dentro. Não entendi. Repete. Fica falhando. Tem que ficar quieto no lugar. Tem que direcionar a voz para o microfone, que senão ele falha e a gente não entende. Então, assim, que quando tinha as rivalidades de bairro, eu ficava dentro de casa, não queria sair para lugar nenhum, entendeu? Entendi. Isso. E essa situação já mudou. Pelo menos estou tentando, né? Já, entendeu? Já saio, mesmo que aconteça algo assim, estou conseguindo sair. Olha o que você acabou de dizer. Eu já saio mesmo que aconteça algo. Uhum. A gente tem o medo internalizado. A gente tem o medo internalizado. O medo é assim, a nossa muleta. Eu saio mesmo que aconteça algo. Então, o medo continua aí. A única coisa que você está fazendo hoje é desafiar, e antes você não desafiava.
Né? Então, você continua então, aquilo que ele fala, né? Ou você está no conhecimento, ou você está na ignorância. Você continua na ignorância, acreditando que realmente isso existe, né? E as coisas têm que ser assim. Porque quando as coisas não são assim para nós interiormente, a gente não atrai fora de nós, né? Então, se eu considero que essa briga de bairros é necessária, se eu considero isso, eu vou tomar um partido. Então, eu vou atrair isto ou aquilo. Agora, quando eu não considero, não entro nisso, eu não vou para as polaridades. Se eu não vou para a polaridade, eu não atraio nada disso. Tudo aquilo que acontece com a gente é atração nossa. Então, mesmo com medo, mesmo sabendo que pode acontecer algo, eu saio. Então, o medo continua aí dentro. Outra pessoa, outra situação, se alguém quiser compartilhar conosco. Glória. Clique em cima do microfoninho que ele abre. Põe o dedo assim em cima dele que ele abre. Tá vendo o microfoninho aí, vermelhinho? Sim, agora consegui. Isso, só clicar em cima dele. Então, como nós conversamos na semana passada, eu acho assim, referente ao aluguel, que eu fiquei assim assustada com, Isso, já fiquei assim, né? Então, isso. aí como nós conversamos, aí eu, como é que se diz assim, consegui ter assim um pensamento assertivo. Certo. E quando eu esqueci que aquele problema estava assim, me oportunando, eu tentei esquecer. Quando eu esqueci, assim, logo em seguida apareceu alguém para alugar. E assim, eu falei, tá vendo como é que às vezes a gente faz aquele processo de sofrimento, às vezes por bobagem, né? Então a gente tem que confiar, né? Isso é o que a gente fala, né? Mas a hora que o problema vem, a gente não confia, né? E esse é o exercício, né? O que ele pede que a gente faça, em linhas gerais, fazer esse exercício. Né? Então, Deus não criou essa situação difícil desse jeito. É perfeitamente normal uma pessoa aluga uma casa e ela sai e vem outra, né? Sai e entra, outra sai, outra entra. Isso é perfeitamente normal, isso faz parte do mundo, né? Então, mas Deus não criou a parte ruim do negócio, que quando alguém sai, a gente já fica logo, meu Deus do céu. Então a gente já fica logo sofrendo. Essa parte não foi criada por Deus, né? Foi criada por nós, que é o medo. Aí vem o medo. Aí quando a gente Então, entra em assim, harmonia com as coisas mudam, né? a partir desses momentos é que a gente tem que começar a organizar algo dentro da gente, né? Já para Exatamente. você evitar esses conflitos. Isso, isso. Quem mais pode compartilhar conosco alguma coisa bem legal? Lírio aí, Lisete? Agora não me ocorre nada, mas sempre uma coisa que, quando preciso dar exemplo, eu sempre me lembro, era da preocupação. Eu era muito ansiosa, né? Que nem eu sempre falo. Eu estava sempre querendo resolver tudo as coisas que iam acontecer amanhã, depois, eu já queria deixar resolvido hoje, né? Deixa eu te dar uma E, situação. Eu vou te dar uma situação. Posso te dar? claro, Eu falei com você hoje de manhã sobre ela. então, Essa é tá uma vendo? situação real, essa é uma situação real. Fala pro pessoal, porque eles não Ela é estão uma entendendo, situação né? real. Quando os animais, os nossos animais, eles captam a nossa sensação. Então, essa é uma situação real. Então, E o de um animal seu que capta a sua sensação. Por mais que você diga, não, 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 mas eu não tenho, não, mas eu não tenho, tem. Existe um medo aí dentro, né? E ele capta esse medo, né? Então ele não quer aham. essa separação. Então, quando você conseguir vencer esse medo interno, ele vai se harmonizar, né? Então não há, essa situação não é uma situação
legal, né? Até porque ela te impede de fazer uma porção de coisa. E o que que acontece, né? Nós não percebemos que esse impedimento acaba criando um problema para nós. Porque a gente, toda vez que você vai fazer alguma coisa, e você pode até nem perceber que é aquela situação que está te impedindo. O seu organismo, o seu corpo, a sua mente vai ser impedida e você vai ficar brava internamente, vou falar, nossa, não posso, você vai criar outras situações, mas o motivo é aquele. E você não vai nem perceber. É verdade, você tem razão. Mas não é para dizer eu tenho razão, porque você Então, é para não, você olhar para isso. então, mas eu tô percebendo isso. Você não viu quando você comentou e eu dei uma risadinha? Ó, eu tô Isso, percebendo isso. isso, E eu tô tentando fazer a mudança, entendeu? isso. Inclusive eu te falei, né? Eu me negava a levar ela para tomar banho no pet shop, porque eles iam judiar, porque eles Isso, iam não sei o quê, é, porque ela ia é. ficar com medo. É. Então, eu sofria, mas eu dava banho aqui em casa. É, Aí, já estou levando no pet shop. é. Já tirei um peso das minhas costas, da minha cabeça, da minha Isso. preocupação, entendeu? Então, Isso. quer dizer, eu estou fazendo, Tá, porque eu e estou percebendo, porque é eu um estou pouquinho de cada percebendo. vez e cada vez um pouquinho mais. Isso. As perguntas que a gente fazem, né, que nós fazemos para nós, que nós devemos fazer, o pet shop, o pessoal do pet shop vai maltratar só a minha cachorra? Então. Não, O pessoal do pet shop não cuida bem dos animais? O pessoal do pet shop. Então, assim, é importante fazer essas perguntas para que a mente responda e para que a gente vá para o lugar real. Parece que essas perguntas são inúteis, mas elas não são inúteis. A mente entende isso. A mente mente. Nós sabemos que a mente mente. Quando eu faço essas perguntas, que eu respondo a realidade. Então, assim, pet shop vai maltratar só a minha cachorra? Aí na minha cabeça vai vir, não. Eles querem a minha cachorrinha como uma freguesa. Então, eles não vão maltratar a minha cachorra. Então, não há motivo para eu ter medo. É como criança ficar na escola. Hoje eu estava ouvindo uma mãe falar sobre quando ela levou o bebê dela para ficar na escola. E ela escutava ele chorando e ela não sabia o que fazer. Ela se escondia lá no poste e ficava lá chorando junto com ele. E eu falo, meu Deus, quando isso acontece com uma mãe, qual é a pergunta que vem, né? É bom para ele ficar lá? É. Ele vai estar junto com outras crianças? Sim, ele vai estar com outras crianças. Ele vai estar sendo bem cuidado, né? Quando a gente confia na escola. Sim, ele estará sendo bem cuidado. Então, por que é que eu estou nesse sofrimento? Eu estou nesse sofrimento porque não é ele que está sofrendo. Eu não quero me separar dele. Né? Eu não quero. Eu estou sofrendo. Ele não está sofrendo, mas eu estou sofrendo. Então, o sofrimento é meu. Quando eu faço essas perguntas, quando eu coloco as perguntas no lugar certo, aí eu vejo, né, que Deus não criou isso, mas eu criei isso, né? Então, todas são situações que nós vamos criando na medida em que a gente não percebe e não sabe ver essa realidade ali, né? São as percepções falsas, né? As Exatamente. percepções erradas, né? Exatamente. Aí ele nos convida a falar, né? Lírio, quem mais não falou ainda? Lírio não falou. Tem mais alguém que não estou vendo? Pode falar, Lírio. Eu tenho repensado muito a minha vida aí, de 2 anos para cá, né? Uma vida nova, de solteirão. Você está solteirão, hein? Está largado, estou solto na vida. Estou solto na vida, então, mas eu sou muito desapegado. Não sei se é por causa do meu signo, Aquário, que se desapega de tudo. E isso é uma grande preocupação minha. E, de repente, a Elisete do nada, é Aquário também, não é, Elisete? a Maria me convida para participar e eu estava meio perdido mesmo. Olha só. Nossa, eu não posso ficar tão desapegado porque eu sou um cara meio comunicativo, gosto muito de conversar. Você é mesmo, você é mesmo. Se deixar aí, você toma conta da reunião. Mas é porque... Mas é com carinho que eu falo isso. Leio muito. Não, é com carinho, eu falo isso com carinho. Esse ano aqui, até agora, são 17 livros que eu li. Né? São 17 livros
E aí você fica com um montão de informação e você fica Isso, para você. E isso. aí, E essa isso não é bom. administração, não é, ela Não, não, não isso não é é bom. produtiva, porque eu Isso. tenho que repassar essa quantidade de informações Precisa sim, positivas para o precisa professor. sim, Então, precisa. esse desapego meu de tudo, eu me preocupo. Eu Ótimo me que você preocupo está muito. nesse momento. E ótimo que você tenha sido convidado, porque você vai poder entrar numa. Você falou que você está num momento novo da vida, né? Então você entra com outra É, visão, né, Lídio? A gente entra com outra visão. nossa, Quando eu conheci totalmente. quando eu conheci aqui o curso em Milagres, eu sempre tive uma ideia de Deus bastante diferente. Por conta da própria filosofia, né? A gente adquire. E isso chocava muito as pessoas. E ele traz essa visão de forma muito forte, contundente, né? E o interessante é fazer a gente ver. Então, essa é a parte legal, essa é a parte que eu gosto daqui, né? De nós estarmos construindo, nós estamos na quarta semana, né? Alguns entraram agora. Mas elas são lições fáceis, né? Estela, Rose, Elisete, Grazi, que está por aí, não sei quem mais está por Uhum. aí, podem dizer isso. Você vê que são lições fáceis no dia a dia. Elas vão se tornar um pouco mais complexas, mas a gente está aprendendo desde a base, né? Nós estamos aprendendo isso desde a base, a não dar essa força para os eventos, a olhar as coisas com um pouco mais agora de, né? Deixa eu ficar um pouco mais distante, né? Não vamos dar a esse medo essa força, né? Porque esse medo não tem essa força. A gente fala que quando você tem muito medo, você precisa olhar para você e começar a se perguntar por que tanto medo, né? Por que tanto medo? Nós precisamos fazer essa pergunta de forma bem, sabe assim, fria. Por que eu tenho tanto medo das coisas? Por que eu me fragilizo tanto? Nós não somos pessoas tão frágeis assim. Aí vai aquela pergunta, né? Por que eu? Mas por que não eu? Né? Por que não eu? Por que que eu não posso passar por isso? Por que que eu não posso estar sujeito àquilo? Quando a gente sai de dentro de casa, ou mesmo dentro de casa, nós estamos sujeitos a uma porção de coisa, né? Mas por que não eu? Verdade. Não é? E aí a gente pergunta, mas por que comigo? Mas por que não comigo? Né? Eu também faço parte. Então, para o dia de hoje, incluem qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Ele está pedindo que a gente exatamente por causa da mente, que a gente não use termos genéricos, né? Então, não vamos usar termos. Então, assim, se eu estou falando de boicote, qual é o boicote? Eu quero ver o boicote que eu faço com relação, como a Rosa acabou de falar, a minha situação financeira em casa. Peça e o universo te mostra. Peça e Deus, dentro de você, vai te mostrar. Eu quero ver onde está o ralo financeiro na minha casa. Eu quero ver o ralo financeiro da minha casa. Tá? Então, isto é, a mente vai trabalhar para te mostrar isso. Isto é uma pergunta real, não é uma pergunta genérica, é assim que a gente deve falar para que a gente possa realmente entrar nesse entendimento. Então, qual é a lição, né? Vamos ver agora qual é a lição. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a tua realidade. Deus não criou, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, não é real. Deus não criou aquele desastre, portanto, não é real. Aí, quando a gente aprende na lei de atração que a gente tem que encontrar o equilíbrio, a gente entende exatamente o que ele está falando aqui. Ele não está falando ignora, ele está falando não é real, é criado pela minha mente. Então, imagina, num planeta onde a maioria das pessoas vibram na mesquinharia, no egoísmo, no orgulho, né? Vibram na escassez. Só 10% da população tem dinheiro que poderia sustentar todo o resto do planeta. Só 10% tem dinheiro que poderia sustentar todo o resto do planeta. Imagina.
Todo o planeta vibra na escassez. Olha a força disso, né? A maioria das pessoas vibra na escassez. Cada vez que você vai comprar uma coisa para você, cada vez que você vai fazer uma coisa para você, e você diz, não posso, não dá, eu estou indo para aquilo, o que eu estou escolhendo, né? Olhar para as nossas escolhas. Como eu estou fazendo as minhas escolhas? Quais escolhas eu estou fazendo? A realidade, né? Estou escolhendo a realidade divina ou estou escolhendo a realidade criada pelo meu ego? O ego vai sempre querer proteger você. Então ele vai dizer, Rose, não gasta dinheiro. Você quer sair para tomar um lanche com a sua família hoje? Não gasta R$ 50, porque ele vai te fazer falta no final do mês. O ego vai te falar isso. Se você sair dessa zona e entrar na crença de que o que você ganha, o que você tem, o que você pode produzir, pode trazer o dobro, você tranquilamente vai fazer, não vai te fazer falta e você ainda vai ter de sobra, né? Mas se você entra na vibe do eu não consigo, eu não posso, é o que vai acontecer. Claro que resguardadas, a gente deve resguardar a nossa própria realidade, tá bom? Eu já digo sempre, a pessoa que vive com R$ 2.000, ela precisa, ou ela aumenta esses 2.000, hipoteticamente falando, para 4, ou ela tem que aprender a viver com 2. Então, eu estou dizendo, resguardadas as suas realidades, as nossas realidades, nós temos que sair dessa zona de ir para o menos e ir sempre para o mais, para que isso possa ser uma mola, né, uma alavanca. Fala, fala, Elisete. Estou vendo aí. Não, estou concordando. Concorda falando. Fazendo assim, ó. Concordo, é isso aí. Quem quer compartilhar alguma coisa conosco? Nós já estamos. Eu não quero concordar, mas teria uma pergunta que está fora desse assunto, mas voltado para o estudo. E de repente não está fora, né? Pode falar. Porque inicialmente diz assim, no documentário que eu vi hoje, por exemplo, eu vi que são 3 exemplares, né? Tem o 100, tem um livro de exercício diário e tem o Manual dos Mestres, né, do professor. Aí eu fiquei pensando assim, na possibilidade de, para acompanhar, inclusive, o curso, né, que nós que estamos aqui, se for de fácil acesso, comprar, todo mundo, cada um de nós, comprarmos esse livro, né, esse segundo, que é o exercício de todos os dias também, para que possamos também fazer essa leitura com acompanhamento da apostilazinha de perguntas de todos os dias, para que a gente possa meditar dentro disso, ter um direcionamento também. É interessante, é muito interessante você comprar. Sim, ele tem o prefácio, o texto, o livro de exercícios, eu falo sempre manual, eu brinco, e quando eu vou falar, eu falo manual. O manual dos professores e os esclarecimentos dos termos, né? E os suplementos. Sim, é bom para quem quer seguir ele mais à risca, é importante ter. Ele não é um livro caro, né? Ele é um livro de um preço adequado, é importante comprar na própria fundação, né? Porque, na verdade, nenhuma editora editou, é a fundação que edita, então você tem que pedir, né, para os representantes, e é muito bom, sim. Volto a dizer que ele tem uma linguagem filosófica bastante profunda e complexa, mas é importante, é bom. Você completa o seu ensinamento. Até porque o curso em si, ele também tem um tempo prolongado, né, até dezembro, e provavelmente eu acho que é uma coisa que é aplicabilidade para a vida toda, né, que a gente está sempre revendo. Então, o curso deveria ser ministrado, a gente deveria começar no dia 1º de janeiro e terminar no último dia do ano, todos os dias, né? O curso é para ser feito assim. Só que a nossa vida diária não permite, a gente não tem tempo, embora tenha o online, eu falo que o grupo que eu faço de estudos, e ultimamente eu não tenho feito, porque eu tenho que acordar muito cedo e eu não estou aguentando, mas a minha turma começa às 6 horas da manhã, das 6 às 7.
Como eu comecei a sair mais cedo de casa, eu não tenho feito. Mas o grupo começa às 6 da manhã. Se você não vai fazer nada, tudo bem, porque depois das 8 da manhã você vai dormir. Mas você vai trabalhar, chega tarde, então você não aguenta todos os dias. É Sim, muito claro. puxado. Mas é maravilhoso, porque é um curso maravilhoso. Mas eu vou repetir, nós estamos em lições muito fáceis. Vocês vão ver lições muito difíceis lá para frente, difíceis até no entendimento. Então eu não acho, acho legal da pessoa querer acompanhar, isso sim, é maravilhoso. Eu não acho que não seja válido, não. Quem quiser comprar o livro, acompanhar, manda. E também, se não quiser, tem o livro, né, em PDF aqui na fundação, né? Essa lição que eu mando para vocês todo dia, que vocês estão vendo aqui, ó, é da fundação, tá? Mas é maravilhoso isso. Eu vou ler um pedacinho para vocês do que ele está falando da lição, desta lição, tá? Do capítulo dessa lição, que é o capítulo 14. Eu vou ler só um pedacinho para você ter uma ideia. Então, eu li aquela parte do O que tu queres. Eu vou começar daí para vocês entenderem o que eu estou falando. O que tu queres? A luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que quiseres é teu, mas não ambos. Os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte, pois a tua separação só existe em tua mente, e eles são reconciliados pela união, assim como tu. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é união. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento. A percepção é o meio pelo qual a ignorância é trazida ao conhecimento. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois de outra forma, ela vem a ser o mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda na busca da verdade. Se a gente não lê isso aqui frase por frase, a gente não entende. Então, o que eu quero dizer é assim: são ensinamentos muito profundos. Comprar o livro é válido, se você tem esse para fazer esses estudos, é maravilhoso, você se aprofunda, né? Mas é importante também que você traduza isso para a sua vida, porque senão ele fica aquele conhecimento no intelecto só. Isso não é válido. O que a gente faz quando a gente leva uma lição por semana, vagarosamente, sem a preocupação de que nós vamos ter que terminar amanhã ou depois. O que a gente está fazendo? A gente está traduzindo para a nossa vida. Por isso que eu fico chamando a atenção de vocês assim, me dê um exemplo, mostre na sua vida, né? O que você viu hoje sobre a percepção? Como nós estamos vendo essa percepção? Como é que está chegando essa mensagem de que tudo, nada do que Deus criou é real? Né? Como é que está chegando isso? Eu me lembro bem da ajuda, da ajuda. Lembra da ajuda? Quando nós começamos o curso, você lembra da tua pergunta? A da ajuda foi maravilhoso o que você falou. A da ajuda falou assim: eu não posso acreditar no que você está falando. Eu não posso acreditar que hoje. Lembra, É, Elisete? lembro. Ela disse assim: é uma lição para nós isso. Até hoje eu vi uma coisa, agora você vem falar outra para mim. Qual era a lição? Na lição estava escrito assim: nada do que Nada. foi criado por Deus é real. E a gente tinha que entender isso. E aí a da ajuda veio e falou: eu não posso acreditar no que você está falando. Tudo que eu aprendi, você vem falar para mim agora que não existe? Né? Isso é maravilhoso, porque rapidamente ela fez a conexão entre o que ela estava vendo e o que a gente estava dizendo que não era verdade. Então, o que a da ajuda está entendendo hoje, que é o que eu acho que você já deve ter chegado a essa conclusão, que a importância das coisas é que deve ser dada por nós na realidade. Né? Então, por exemplo, essa garrafa, ela é importante para essa água. Mas eu não posso, se alguém chegar aqui e me roubar a garrafa, eu não posso ficar doida, ficar louca, ficar xingando, porque alguém me roubou uma garrafa que eu gosto tanto. A importância dela qual é? É a minha aguinha que eu coloco aqui do lado, né? Essa é a importância dela. Se alguém me roubar, eu não posso dar tiro, xingar, falar, meu Deus, a minha garrafa, e agora? O que eu faço sem a garrafa? Não, Até pode, você só vai presa depois. até pode, né? Mas, né? E Então, o que a gente manicômio, fazia? né? E o que a gente vê? Eu comentei, me lembro bem que numa das vezes da nossa reunião, eu comentei o seguinte, que eu assisti uma discussão na minha escola entre professores sobre café, que eu fiquei olhando e eu disse, eu não acredito que são professores.
Um aluno entrou na sala dos professores, uma agente, estava agente de serviços gerais, estava tomando um cafezinho que é destinado aos professores. Ela foi, pegou um cafezinho, o aluno entrou e falou: dá um pouquinho para mim. Ela deu dela. Alguém viu ela fazer esse movimento, foi na direção, convocou uma reunião. Por quê? Porque alunos não podiam tomar café dos professores. Olha isso. Não, é Lírio, você não acredita. É tudo professor. Aí você fica olhando e falando, não acredito, mas Acredito. reunião, o diretor saiu da sala, porque o diretor, se foi convocado, ele tem que fazer, né? Porque não é a cabeça do diretor, o diretor é uma pessoa maravilhosa. Mas teve uma reunião para falar Meu que Deus. o café não podia. Ok, aluno não pode entrar na sala dos professores, aluno não pode tomar café dos professores. Ok, até aí. Mas você perder um tempão. Era só ela falar assim, menino, não pode, tá? Acabou. O que eu faço? Eu dou o café e falo assim, ó, dá a linha. E não apareça mais porque eu não vou te dar. Pronto. Agora, acabou, porque é uma norma, né? Você não pode deixar aluno ficar entrando. Ok, é uma norma. Mas você criar uma reunião entre professores para você discutir que uma xícara de café. Então eu fiquei olhando aquilo e falei, eu não posso acreditar que eu estou vivendo nesse mundo. Então, assim, a importância que foi dada àquilo é muito maior do que poderia ter sido dada. Não existe isso, né? Então, é isso que a gente fala, é isso que ele está dizendo. Perceba que, assim, quando você disse, eu tenho que atravessar lá e lá tem cobra. Pronto, você já atraiu a cobra para você. A importância que está dando a cobra, ela vai aparecer e vai te picar. Né? Então, não dê importância. Tira isso. Vá sem medo. Tome os resguardos necessários, mas vá sem medo, para você não atrair. Como ele diz sempre, quando você está em equilíbrio, a lei de atração é o que a gente aprende com a lei de atração. Entra em equilíbrio com o polo, o negativo e o positivo. Tem que entrar em equilíbrio. Você não pode nem estar no negativo nem no positivo. Você tem que estar em equilíbrio. Né? A gente tem visto os filmes de Jesus que mostra que em certos momentos ele entra em desequilíbrio, porque ele via a dor que ele ia passar. Ele via. Então é claro que mentalmente, psicologicamente, ele entrava em desequilíbrio, tá? Mas aí imediatamente ele se equilibrava de novo. É o que nós temos que fazer. Vamos permitir o medo, mas não vamos ficar nele. Vamos permitir de vez em quando ter uma preocupação. Olha, eu não preciso ficar preocupada com isso, né? Eu falo para vocês disso e lembro sempre dessa questão. Esses dias eu falei com ele aí, falei assim: por favor, toda vez que você sair com a sua moto, chame Jesus. Ele é um filho muito crente em Deus. Chame Jesus, né? E nunca use com velocidade, né? Nunca fique doido. Porque quem tem uma moto 650 compra uma de 900, que mãe que vai dormir? E se eu não dormisse? Como é que ia ser o negócio se a criatura está lá longe? Então eu falo, nós temos que confiar, então entrega, temos que confiar, acreditar que nós estamos mergulhados em Deus. Ele está dentro de nós. Tem um curador americano chamado Joel Goldsmith, que é maravilhoso. A lição dele, as lições dele em Deus são assim, show de bola. Ele chama Joel Goldsmith. Qualquer hora eu vou pôr um trechinho lá para vocês. E ele diz assim: Deus está mais perto de nós do que a nossa própria respiração. Gente, respira para ver se cabe. Onde é que Deus está? Se ele está mais perto do que a própria respiração. Onde ele está? Nós estamos mergulhados nele. Não tem cantinho que ele não esteja dentro de nós. Então vamos crer, né? A gente olha esse marzão, né, Lírio, e fala: Isso aqui é Deus na nossa porta, na nossa frente. Né? Isso é Deus falando. Presença de Deus na nossa vida. Eu falei um dia assim, falei, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar em água dessa vez, eu vou morrer aqui, mergulhado na água. Meu filho falou assim, Já. então muda. Ele só falou assim, então muda. Eu falei, não. Ele falou, então vai morrer na água. Eu falei, tá certo. Dentro dessa clareza, ele está o quê? Tirando da mente as possíveis preocupações, possibilidades de horror,
né? Assumindo a verdade, né? Então fica com o que é bonito agora. Fica com isso, não fica viajando na maionese, que vai morrer dentro d'água. Você vai morrer de algum jeito, então que seja olhando uma coisa bonita. A gente vê essa clareza às vezes e a gente fala, ai, nossa, não, mas é isso mesmo. A nossa mente precisa disso, para a gente ir para a luz, para a gente ir para a luz, porque senão a gente fica nas trevas. Quem tem alguma coisa para dizer, por favor? Lírio, Lisete, Rose. Não, você Tá? acabou de falar, né? A gente não pode ficar pensando nas tragédias que a vida traz para a gente naturalmente. Aí você vê, um avião cai, 242 morrem e um sai em pé, vivo, saindo, andando. Isso, Aí você fala, e aí? E aí? Então a gente não pode se preocupar com isso, porque todo mundo sabe o dia que nasce, e aí eu tenho ali uma frase essa semana: todo ano você vai passar pelo dia que você vai morrer. É mesmo, né? Eu parei e falei, A gente não pensa nossa, nisso, né? Todo ano nós vamos todo passar dia pelo dia que nós a vamos gente vai morrer. passar Olha pela só, data tá do vendo dia que a como, gente vai morrer. tá vendo como o 100 é Aí eu falei, cultura? Olha isso, nunca pensei é, nisso, aí né? eu falei A assim, segunda, terça, quarta, quinta, caramba, sexta, sábado e domingo. Num desses dias nós vamos morrer. você não A gente sabe, nunca porque pensa a nisso. sua missão, o seu propósito, isso que nós estamos fazendo aqui, de conhecimento, de evolução espiritual, é tudo um propósito. É todo Então, propósito. a tragédia, você não pode pensar nela. Você Exatamente. tem que liberar. Você fala, não, um dia de cada vez. Isso. Meu pai falava, um dia de cada vez, e ele morreu com 102 anos. Ai, Eu que falei, gracinha. caramba, hoje eu entendo muito do que ele falou. Um dia de É, cada vez. é. Não crie expectativa para o amanhã. Por isso chama Esse momento é o momento, pré-ocupação, né? Você esse se momento que nós estamos vivendo. pré-ocupar de uma coisa que não aconteceu ainda não tem sentido. Não tem sentido, né? Nós Esse temos momento é o novamente que momento mais trabalhar no dia de importante da hoje para nossa criar vida. o dia de amanhã, mas sem essa neurose, né? Viver de forma leve, né? Dar leveza à nossa vida diária. E isso é Esse é o muito bom momento para mais nós. importante da nossa vida. Exatamente. Esse exato momento é o momento mais importante da nossa vida. Porque nós É, estamos aprendendo a administrar uma coisa que a gente fica pensando lá na frente, sendo esse é o momento. Aí quando exatamente. eu vi essa frase, eu falei, todo ano você passa pelo dia que você vai morrer. Eu falei, É mesmo, né? caramba, A gente nunca pensa nisso. Essa vai ficar na história. São 7 dias por semana, né? E um deles nós vamos morrer um dia, né? Eu quero morrer na terça, que é o dia que eu pois é, nasci. eu no domingo. Vai atrapalhar o final de semana de muita gente, hein, bom? Melhor no meio da semana, porque assim a pessoa pode faltar no trabalho. A Então, pessoa. segunda. É a tal história, né, Lírio? A pessoa fala assim: por favor, eu não estou. Isso não é uma crítica e eu não sei como eu reagiria, né? Mas eu me lembro de quando o papai morreu, eu me lembro da minha irmã na porta de casa falando que o papai tinha morrido. E eu tinha o Júnior pequeno, né? E eu não podia sair naquela hora. E ela começou a desesperar no portão, me dizendo que eu tinha que correr, que eu tinha que correr. Eu olhei para ela e disse assim: Papai já não morreu, Jerusa? Já. Eu falei: Então adianta eu correr, Jerusa? Não. Eu falei: Então você vai ter que esperar, porque eu tenho um filho para olhar. Eu tenho um filho, eu tenho que organizar isso aqui. Eu não posso sair por aí assim, porque eu não tenho ninguém. Eu não posso sair correndo, pegar a bolsa, porque eu tinha carro, ela precisava de ajuda para fazer uma porção de coisa. Então, é claro que era eu que ia, sem pestanejar. Porém, não com aquela neurose. Nossa, mas você é o fim da picada. Eu falei: Sou, porque você não vai tirar o papai do caixão mais. Você não vai mais conseguir fazer isso. Então, você vai ter que respeitar isso e vai ter que respeitar a realidade, que é a minha realidade, no sentido de eu tenho um filho e eu tenho que ver, deixar esse filho resguardado para eu poder sair. Posso largar a criança com a porta fechada ou com a porta trancada dentro de casa? Não é assim que funciona o negócio. Então, aí você fala, né? A pessoa acha que você. Mas você dar lógica à lógica. Né? Então, ai, não pude fazer tal coisa porque houve.
escuta, já aconteceu. Ou você se organiza e se harmoniza com o fato, ou você entra em desespero, né? Então, essa é a lógica da vida, né? É isso que o convite da lição de hoje nos faz, tá? Que a gente olhe. Eu falo que eu admiro a minha prima, porque sempre ela é assim, né, Lisete? Ela dizia, eu escutei ela falar isso. Os filhos dela saíam, filho jovem, né? É claro que filho jovem sai, tem horário para sair, não tem hora para entrar em casa, né? E ela falava assim, se eu me preocupar com eles, eu não vou dormir. E eu prezo o meu sono. Então eu entrego para Deus e durmo. Tá certo, é isso, né? Tem outra coisa Na para fazer? verdade. Entrego para Deus e durmo. Hum. E é verdade. E todos estão bem, graças a Deus. Então é o que eu falo, né, sobre o meu também, né? E é o que a gente diz, não entra em preocupação com o filho, ensina, né? Isso já foi dito para a Rose, isso está sendo dito para a Dajuda, resguardar os limites dos filhos, ensina. Não cria preocupação, ensina. Ensina a rezar, ensina a se proteger, ensina a fazer o melhor, ensina o bom caminho, ensina o que é perigo e o que não é perigo. Não coloca medo. As neuroses são nossas, dos pais, não são. Os filhos não nascem com medo. Quem ensina medo para filho é pai e mãe. Ensina o homem do saco, ensina a mulher não sei da onde. Nossa, ensina uma porção de A coisa. loira do banheiro. A loira do banheiro, né? É. Esses dias alguém disse assim para mim: o meu filho falou para mim: Nossa, mãe, você comprou a tampa do vaso? Que bom, agora eu vou fazer cocô. Aí ela falou assim: Uai. Cida, você sabe há quantos dias eu fiquei sem a tampa do vaso? 3 dias. Eu olhei para ele e falei: Mas há quantos dias você está sem fazer cocô? Ele falou: 3 dias, porque não tem tampa o vaso. Porque Uai. você falou para mim que a gente tem que prestar atenção na tampa do vaso. Ele ficou 3 dias sem fazer cocô, o menino. A mãe não soube se Poxa explicar vida. também, né? Não, mas é aquela tal história. Você precisa prestar atenção no que você fala, porque o outro que está te escutando, Exatamente, então. Ela ele não tem ela não 30, pensou. 40 anos, ele tem 7, 8 aninhos, Exatamente. Ela né? tem que entender que ela está falando com uma criança Isso. pequena. Isso. Não tinha Ele tampa para falou, ele, nossa, que pra ele bom, mãe, que prestar você comprou a atenção. tampa, agora eu vou fazer cocô. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou, aí eu percebi, aí eu falei para ela, quantos dias? Desde que quebrou a tampa, mãe, eu não estou fazendo cocô, porque você falou para mim. Eu falei, meu Deus. É Pois é. isso. O que perceber, o que nós estamos passando de visão desse mundo. O que nós estamos passando, né? Para quem está conosco desse mundo. Que visão eu estou Pois é. dando, tá? Para esse mundo. Ou então, que visão que me deram e que agora eu tenho que desconstruir. Né? Que visão que me passaram que eu tenho que desconstruir. Abandonar velhas crenças. Colocar roupa nova. O Lírio está nesse momento, então tomara que a roupa que você coloque aí, a roupa nova, né? O homem novo, venha com muita garra, uma cabeça bastante aberta, né? Para que a gente possa aproveitar, né, Lírio? Porque a gente não tem nada para aproveitar, mas pelo menos a gente aproveite, né? O que a vida tem de Com melhor aqui, certeza. né? É. Com certeza. É isso. Quem quer fazer o fechamento para nós? Fazendo uma oração. Eu sempre expliquei, só um detalhe, eu sempre Pode expliquei falar, para os meus dois por filhos favor. o seguinte. Eu sempre expliquei para os meus dois filhos o seguinte: ali está a parede. Corre para ver, e você vai se arrebentar. Mas ali está a porta, ali é o ensinamento. O que eu posso te ensinar aqui dentro é uma coisa: a vida vai te ensinar pelos seus passos, não pelos meus. Então, saiba utilizar aquela porta com sabedoria. Isso Sempre falei isso para os meus filhos. E Isso é um graças a ensinamento Deus, maravilhoso. Isso. o caminho está aí. A gratidão a todos aí que me aceitaram no grupo agora. Poxa, Muito você É um faz obrigado. parte. prazer. Você Volte faz parte. sempre. Obrigado. Volte sempre. Desculpa que eu falo muito. Depois você entra no grupo lá, que é para receber o convite, tá? Agora não se acabou uma preocupa, reunião. não. Ô, Lírio, não se preocupa, Oi. não, que daqui a pouco aí a filha já fala para você que você pode calar a boca. Fica em paz. Tá bom.
Essa turma, Lírio, pessoal, eu falei para ele que eu vou convidá-lo para assistir Constelação, porque tendo o entendimento espiritual que você tem, Lírio, você vai ver muita coisa legal em Constelação. Então, eu falei que eu vou convidá-lo também. Semana que vem, se a gente tiver Constelação, eu vou Você te já convidar avisou ele que não pode falar demais? Então, aí eu vou. Aí você vai. Então, essa turma é de alunos. Então, tem hora que tem que cortar. A dona Rose adora falar. O que a mãe não fala, a filha fala, né, Glória? Nossa Senhora. O que a mãe não fala, a filha fala para os cotovelos. O que a da Ajuda não fala, a Grazi fala. A Grazi, ó. A Grazi fala. Hoje a Grazi está quietinha. Hoje a Grazi está bem quietinha. A Grazi está lá na vítima. A Grazi está Ela está trabalhando, a Grazi. Ah, é? Ela está trabalhando. Você está fazendo. A Grazi faz, ela tem uma pequena produção de incenso, viu? Gente, quem quiser incenso, encomenda que ela manda. Então, mas ela tem que fazer uma propaganda para a gente escolher. Ela tem Já que cansei lá. de falar. Já cansei de falar para ela pôr lá Pergunta no para ela IED. se no Instagram tem os Já sabores. falei para ela pôr no IED. E pôr no IED também. Isso. E mandar o endereço fala do para ela Instagram. botar os Já falei. sabores. Já falei. Tem que pôr sabor. Mas a vítima dela impede que ela ganhe dinheiro, que é para ela continuar na vítima. Precisa abraçar essa vítima que gosta de passar perrengue financeiro. Isso não pode. Eu falei para ela. Então, fala para ela que eu quero saber o sabor. Tá, depois eu te mando. Ai, meu Deus. A Estela faz as propagandas das coisinhas dela, das maravilhas que ela faz. Precisa fazer, né? Se a gente não conhece, como é que a gente vai comprar o negócio? Pois é. Eu quero um sapatinho daquele da Estela. Olha lá, tá vendo, Estela? Tem que fazer a propaganda, né? Grazi, então, que Jesus nos abençoe, que Jesus continue conosco durante essa semana, até a semana que vem, né? Que Ele esteja nos orientando, nos guiando, e principalmente esteja Ele dentro de nós, esteja Ele nos confortando, dando para nós a visão que nós precisamos ter, para que a gente possa expandir a nossa mente. Nós ainda caminhamos a passo de tartaruga, mas que Ele nos permita abrir, nos ajude a abrir os olhos, para que a gente possa passar desta para uma melhor, para que a gente possa dar um avanço, dar um passo a mais neste momento que o planeta pede e precisa, né? Que a gente também mude a nossa consciência. Fiquemos, então, com os ensinamentos da noite. Uma boa noite para todos e um beijo grande. Boa noite.